Como sempre, a história começa antes da história, e essa história começa antes do cinema. Na Joinville dos anos 20, havia um empresário influente e que, a fim de agitar o cenário cultural da cidade, construiu o primeiro teatro municipal e que mais tarde foi inaugurado como Teatro Nicodemos. Este foi projetado para ser uma representação da modernidade dentro da cidade que estava em constante crescimento. Os jornais o descreviam como uma clara obra de arte e um símbolo do monumento moderno. Suas 4 colunas brancas na entrada faziam seu público se sentir como nos grandes teatros da capital do país. O Teatro Nicodemos oferecia à população vários espetáculos teatrais, bailes e sessões de cinema. A festa de abertura fora divulgada nos principais jornais da cidade. Joinville, nesta época, contava com 20 mil habitantes e mais de 5 mil deles compareceram no dia graças à promessa de chopp, música e entrada grátis. O teatro se tornou o principal lugar para se encontrar com os amigos e paquerar. Todos os domingos, as bicicletas, que eram o principal meio de locomoção do fiel público, lotavam a entrada do teatro. Depois da exibição do filme, as cadeiras davam espaço para o salão de dança e o baile ia até raiar o dia. Os anos dourados chegaram em Joinville. Na década de 50, o mundo pós-guerra era outro. Os Estados Unidos dominavam as salas de cinema através dos filmes que vendiam a ideia do sonho americano, e o cenário cultural da cidade não ficou de fora dessas mudanças. As indústrias chegaram e com elas a evolução, a migração e o crescimento. O hábito de ir ao cinema nos anos dourados se tornava quase como um ritual, onde o público, após ir à missa pela manhã, vestia a melhor roupa que tinha para ir ao cinema à tarde. O Cine Palácio tinha esse poder de entreter as pessoas com os filmes oferecidos. Essas grandes memórias ficavam na mente e no imaginário dos jovens que compartilhavam suas experiências com os colegas durante a semana, enquanto já combinavam o próximo encontro de domingo. As crianças costumavam trocar gibis nas escadarias e quem não tinha dinheiro para o bilhete ficava do lado de fora esperando os colegas para mais uma rodada de diversões. Ainda lembro do ritmo dos vários pés que batiam na madeira quando o mocinho era perseguido pelo bandido. Isso me orgulhava cada vez mais com a imponência que tínhamos na vida dos espectadores. A ida ao cinema se tornava mais especial, dependendo da companhia. O romance dominava as salas, dentro e fora da telona. Era também o estopim para outros eventos, como o footing em frente à praça, as paqueras que aconteciam antes dos filmes, os lanches e paradas na famosa sorveteria polar. As moças chegavam em bandos no cinema, escolhiam os lugares onde iriam sentar e garantiam que aquela pessoa especial se sentasse ao seu lado durante a exibição. Isso fazia com que acontecesse um sobe e desce nas escadas até todos se acomodarem e o filme finalmente começasse a rodar.
É lembrado, ainda que com dificuldade, por conta do tempo dos gloriosos dias. Rostos marcados de um semblante alegre após experimentar uma sensação única, o cinema. Como era único, o brilho nos olhos, os risos nos lábios e a memória preenchida por um mundo inteiro ao alcance das mãos. Mas também é lembrado, embora com menos prestígio, dos dias negros que ofuscaram esse brilho. As pessoas, os lugares e os conceitos mudaram por diferentes fatores. A entrada do cinema estrangeiro no país trouxe consigo uma cara nova. Mas o que houve com a nossa cara? Nos calaram. Mas por que perdemos o brilho nos nossos filhos? As vozes de nossas filhas e a trilha seguinte não era mais nossa. Nossos conceitos os ofendiam. Dia após dia, sentimos nossa vida esvair, impotentes na luta pela sobrevivência, embora ainda mancando e com hematomas, surgiu um novo inimigo. As novas máquinas apareceram, derrubaram história e construíram futuro. Nasceu então as novas prisões da classe média e daí veio um outro cinema, com coisas novas e mais atraentes. Ar-condicionado, poltronas mais confortáveis e ainda dispunham de lojas onde encontravam tudo. Como combater isso? Mesmo dividido, alguns fiéis amigos nos viam às escondidas pela entrada aos fundos. Sem o grande público de antes, novos tipos de filmes começaram a ser exibidos aqui e a cidade já não me olha mais como um ambiente familiar. Perdi a entrada majestosa dos grandes pilares brancos e agora somente uma porta separa aqueles que vêm sozinhos fazer companhia. As pessoas ainda continuam indo me visitar, mas aquela estrutura se tornou somente uma carcaça. O que eu era, o que eu fui criado para ser, foi substituído. Afinal, ainda tenho espectadores que continuam indo todos os domingos pela busca de se projetarem em uma realidade e que, como no passado, sentam-se para escutar uma história, uma forma de viver, um estilo de vida. A diferença é que agora o discurso mudou. Agora se cultuam outras sombras. O templo é outro.